e bendita Vó Rosa. Muito felizes, alegres e contentes, aqui estamos reunidos nesta congregação desta capital, Curitiba. Santa Mãe querida, aqui nesta parte da cidade, para louvarmos e engrandecermos o teu santíssimo nome, o nome de Deus Pai, o nome de Jesus, nosso Senhor, o nome de Maria Santíssima, nossa querida Mãe Celestial, Rainha das nossas vidas, pela vida preciosa do Santo Irmão Aldo, pela existência desta Igreja Apostólica. Santa Vó Rosa, nos dirigimos a Ti como Consolador, para suplicarmos a Ti estas bênçãos maravilhosas que a Senhora tem em suas mãos para nos dar, para nos alegrar, para nos confortar, para nos motivar a estarmos sempre glorificando ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a Maria Santíssima e a todo o reino dos céus, por este santo tão bondoso, tão querido, que estamos nestes dias comemorando o aniversário do seu nascimento. Louvado seja a Senhora e todo o poder celestial pela existência dele e pela existência da sua igreja. E neste momento, ó Mãe Santa, eu passo a suplicar o teu nome, invocando o poder da Senhora em favor desta reunião. Que a Senhora inspire todos os atos aqui realizados, que tudo seja feito conforme a vontade soberana de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, do Espírito do Pai, e que nós, teus filhos e filhas, possamos sair aqui ao fim desta reunião ainda mais alegres, felizes, alimentados, motivados a estarmos sempre obedecendo a doutrina e a disciplina e vivendo tão somente para o reino dos céus. Abençoe o trabalho do coro, o trabalho dos obreiros, a presença destes irmãos, membros que aqui estão. Se tivermos também, porventura, visitantes, que as tuas bênçãos também estejam sobre eles. E assim, ó Mãe Santa, entregue está esta reunião em tuas mãos, e na certeza de que a Senhora aqui se encontra para receber o nosso louvor e para nos dar as dádivas celestiais, muito louvamos e bendizemos o teu nome. Amém. Cantemos o hino 1 do nosso inário, Igreja Forte. Podeis se assentar, quem tem seus lugares, e vamos continuar cantando alguns hinos do nosso inário, iniciando com o número 206, Bênçãos Incontáveis. Não podemos enumerar quantas graças nos deu nosso Santo Piedade no ano de salvação. Glórias gloriosas.
número 210, o mundo inteiro há de conhecer. Ainda o hino 212, quero te agradecer. Eu que sofria chorando, amargurando, por este mundo sem teu direção. Eu que vivia sofrendo, angustiado, sem ter alívio nenhuma santa vocação. Procurei em tantos lugares onde me ensinavam a ver milagres. Sofria tanto além da perturbação. Tinha tantos vícios e tanta enfermidade. Hoje minha santa balança, os sinais de teu bem coração, conduz uma mais minha felicidade. Louvado seja o teu nome nos altíssimos, de amor, meu Espírito Consolador. Amém. Irmãos, passamos agora para as apresentações do coral e nós vamos ouvir agora o hino que traz o título O Templo do Consolador.
seguida vamos ouvir também pelo coral o hino Anjo de Deus entre nós.
Prezados irmãos e irmãs, é tão bom servir a este profeta de Deus, cantar para ele, ouvir a sua voz, obedecer aos seus ensinos. É tão bom segui-lo. Portanto, se a Igreja Apostólica hoje é o que ela é graças ao sacrifício feito por este servo de Deus. Nos últimos anos, seus 44 anos de luta, após a santa e querida Vó Rosa receber o galardão de Espírito Consolador, e ele assumir a frente da igreja por 4 décadas e mais alguns anos, lutando para cumprir com aquilo que ele prometeu lá no início, quando ela chegou e chamou Aldo: eu preciso de ti. Você me promete que vai fazer tudo o que eu te pedir? Prometo sim, tia. Por a senhora, faço qualquer coisa. Irmãos, ele largava, lá no início ainda da igreja, o seu trabalho para atender a sua tia, nossa avó. Às vezes outras pessoas se negavam, como certa vez, quando ela precisava fazer uma viagem para o Nordeste. Outros se negaram a arrumar o carro para ela ir até lá. Porque, além da viagem ser muito longa, não existiam estradas pavimentadas naquela época. Então alguém disse: Deus me livre, vai acabar com o meu carro. Ele: não, tia, meu carro está aqui, eu vou. Outra pessoa disse, eu não posso citar quem, mas disse: ué, Aldo, vai acabar com o teu carro. Ele disse: não. Por ela eu faço tudo. E assim fez. Fizeram aquela viagem, tiveram dificuldades, chegando ao ponto de quebrar o eixo do carro. As diaconisas botarem a mão na cabeça e dizerem: e agora? O que vai ser de nós? Ele disse para a avó: tia, vai orando. Jesus ouve a senhora e eu vou ali. E entrou no mato, cortou um pedaço de madeira e fez um remendo com aquela madeira naquele carro, levantou, amarrou e seguiram viagem até chegar em uma oficina. E a avó só observando a fé que ele tinha, o amor que ele tinha por ela e pelas coisas divinas e celestiais. Irmãos, por que eu estou falando isto? Porque, como o coro cantou, é tão bom ouvir a voz desse servo de Deus. Porque ele nasceu predestinado, ele nasceu dotado de dons preciosos, valiosíssimos, para atuar na terra, no meio do povo de Deus. E ele muito pediu ao povo dele, ao longo dos 44 anos, ajude-me, ajudem-me a levar esta obra adiante. A parte espiritual, Deus faz, Jesus faz.
A Santa Vó Rosa faz, ele faz, mas e a parte material? Precisa de nós. Quando ele foi e disse para a avó, vó, vai orando, que eu vou buscar algo, vou em busca de algo. E entrou no mato, cortou aquele pedaço de madeira. Irmãos, usou o meio material. Jesus operou ali a parte espiritual, a parte mais difícil para nós, para Deus não. Eles fazem. Mas a material compete ao ser humano fazer. Como ele fez, foi lá, arrumou aquilo, fez um remendo e conseguiu seguir adiante. O que significa que nas lutas de cada dia que a igreja tem para tocar sua obra adiante, a parte material deve ser feito por nós, com os recursos que Deus nos dá. Deus nos dá os recursos. E então o nosso irmão Aldo, a parte que compete a ele, a parte espiritual, a parte que condiz à eternidade, ele faz. E então, irmãos, a direção pede, e aqui no boletim diz o título da mensagem: Apelo aos bondosos corações apostólicos. Nós não iremos, a direção, o irmão Aldo, não vai pedir a quem não tem esta fé. Qual é o pai ou a mãe, chefe de família, que está passando por dificuldade para pagar algumas contas, alguns impostos, algo relativos à sua família, que vai pedir ajuda para o filho da vizinha, do vizinho? Não vai. Vai para os familiares, para os filhos que estão dentro de casa junto com ele ou com ela. Porque a união é da própria família, em prol, em busca do progresso da mesma família. E esta família é a grande família apostólica, onde temos por mãe Maria Santíssima, por vó Santa Vó Rosa, irmão, o nosso santo irmão Aldo, Jesus, o Pai, o nosso Deus. Eles não vão pedir em outros ambientes que não tem nada a ver com eles, ou conosco. Então, o apelo é para nós. Estimados irmãos e irmãs, a nossa luta é muito grande para levar avante a obra de Deus na terra. Saibam, porém, que poderemos vencê-la com a união e a boa vontade de todos os apostólicos, pois é preciso que todos se conscientizem de que é necessário estarmos revestidos de coragem, de bom ânimo e de boa disposição e amor para com o trabalho da igreja. Não medir sacrifício em prol do trabalho da igreja, da obra da igreja. Devemos nos conscientizar disto e estarmos sempre unidos. Nós, da direção da igreja, fazemos este apelo a todos os nossos irmãos e irmãs, no sentido de que contribuam com suas ofertas normais, ofertas especiais e também os seus dízimos, pois temos muitos compromissos para serem saudados nestes meses. Lembrem-se de que a obra de Deus depende de todos para ser levada avante, até que a missão e os planos de Deus Pai para a nossa igreja sejam cumpridos. Assim, contamos com a generosidade de cada coração, bem disposto a fazer a sua parte e reconhecido de que a igreja depende muito do esforço conjunto e individual de todos os irmãos e irmãs em favor da obra que estamos realizando em nome de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Confiamos muito no esforço de cada apostólico
e esperamos contar com a colaboração de todos. Portanto, não deixem de fazer seu esforço em favor da igreja, pois dependemos do seu amor e de suas contribuições e de suas ofertas generosas. Lembrem-se ainda da campanha para a reposição do caixa da igreja, pois ainda não alcançamos este objetivo. E precisamos retomar diversas atividades de construções. Dependemos muito do amor e da dedicação de todos os apostólicos. Recebam as preciosas bênçãos dos céus e o nosso abraço fraternal, que enviamos a todos com muito amor e gratidão por tudo o que fizerem pela Igreja Apostólica. Que Deus, o Pai, Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, a bendita Mãe Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo abençoem vossa família e o vosso lar. Estas são as palavras do nosso Conselho Deliberativo para toda a Igreja. Aliás, palavras que não saem de pastor nenhum. Estas mesmas palavras são palavras ditas pelo irmão Aldo, como eu disse, ao longo dos 44 anos. Irmãos, nós temos um grande arquivo de apelos, mensagens do Santo Irmão Aldo para a igreja. De maneira que não é como alguns dizem por aí, que o boletim é de um pastor. Não é do Trevisan, não é do Solion, não é do Stanley, não é do Luiz Carlos, não é do Wagner. O boletim é da igreja, é do irmão Aldo, é da Santa Vó Rosa, foi tudo feito por orientação deles. De maneira que estes apelos nada mais são do que reaver aquilo que eles nos pediram. E continuam nos pedindo até hoje. Eu vou fazer uma breve oração abençoando as suas ofertas, e os irmãos então poderão assim fazer com bastante amor em seus corações. Santa e bendita Vó Rosa, também santo e querido irmão Aldo, eu vos invoco neste momento, pedindo as vossas bênçãos em favor desta família apostólica aqui desta congregação. Que os senhores, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoe todas essas vidas aqui presentes, lhes dando a prosperidade, lhes dando vida, saúde, paz e felicidade, abençoando os seus familiares, seus filhos, suas filhas, os seus pertences, seus negócios, que tudo possam ser agraciado pelo vosso poder, e assim possam muito glorificar ao reino dos céus, dando as suas ofertas generosas, sendo pessoas honestas, úteis para o meio social em que vivem. E assim o Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo façam com que resplandeça a luz desta Santa Igreja Apostólica entre esta humanidade. Santa Vó Rosa, neste momento, receba as ofertas que estes irmãos e irmãs fazem, ungindo-as em teu nome. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, em nome de Maria Santíssima e também em nome do Santo Irmão Aldo, elas já estão ungidas e abençoadas. Amém. Mais uma vez eu repito o convite para a igreja estarem presentes todos e todas amanhã na festa de comemoração ao aniversário de nascimento do Santo Irmão Aldo. Teremos hinos lindos apresentados pelos nossos irmãos coristas, inclusive crianças apresentando solo. Irmãos, 2 menininhas vieram falar para mim que vão cantar solos amanhã. Coisa linda, eu adoro como a igreja adora, ouvir as crianças cantarem. Na festa do mês de maio, no dia 5 de maio passado, eu fiquei muito entusiasmado, porque eu vi alguém cantando, mas muito pequenina lá na frente,
E eu quis saber, e fui até o pai e a mãe daquela criança. Aquela criança tem apenas 4 anos e cantou 2 vezes na festa de maio. Muito lindo. Devemos incentivar as nossas crianças a que tenham este dom desperto e cantem louvando ao Santo Irmão Aldo. Jesus disse que o louvor vem da boca das crianças. Quando queriam impedir que as crianças chegassem até ele, ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Amanhã nós teremos então belas apresentações. Eu convido a todos a estarem presentes. Vamos ouvir então a orquestra apresentando o hino Bênçãos Incontáveis. Vamos ouvir pelo coral o hino Irmão Aldo, Anjo de Luz.
ouviremos ainda, em louvor ao nosso santo irmão Aldo. Vamos juntos ajudar este santo de Deus na obra que ele iniciou há tantos anos atrás, durante 44 anos, fisicamente e agora espiritualmente.
Muito lindo este hino. Eu leio aqui uma pequena mensagem para depois ir para a mensagem principal deste fim de semana. Amar a disciplina da igreja e dar valor ao voto do batismo. Estimados irmãos e irmãs, Deus nosso Pai, juntamente com Jesus, nos deram, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, uma disciplina justa e dos céus, que nos moralizam, nos ajudam a ter mais santidade e a sermos perfeitos aos olhos deles e dos seus santos, que muito nos honram diante dos homens e da sociedade. Lembrem-se que a disciplina e a doutrina formam o conjunto de princípios doutrinários desta Santa Igreja Apostólica e que ambas se completam, a fim de indicar a maneira de viver aprovada por Deus Pai para seus filhos e filhas, visto que sem santificação e moralização dos costumes, ninguém pode ser perfeito e santificado para contar sempre com todo o poder e o amparo da Santa Vó Rosa do Santo Irmão Aldo ao longo de sua vida e do seu viver cotidiano. Portanto, a disciplina é o bom costume, a boa educação e é a prática das virtudes que exige da pessoa um severo governo de si mesmo, em ser correto, justo, com seu semelhante, com a igreja e com a família, e com seu modo de viver e de se apresentar, que honre o nome de nossa igreja diante de todas as pessoas que a conheçam. Saibam que aqueles que não estão obedecendo a nossa disciplina como regra de um bom viver e da boa apresentação do verdadeiro filho ou filha de Deus, não estão honrando o voto que fizeram quando se batizaram, pois prometeram serem fiéis a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, ao Divino Espírito Santo e à Santa Vó Rosa. Entretanto, querem viver de acordo com a sua própria vontade, não obedecendo às regras de boa conduta ensinadas nesta igreja, deixando de lado o amor e o interesse pela disciplina que nos foi legada pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, por não estarem procedendo bem, pois estão lutando contra estes santos de Deus em favor da derrota da Igreja Apostólica, a igreja que veio dos céus e que é o caminho da salvação. Igreja que, em nome de nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ensina os bons princípios e as regras de boa conduta, a fim de preparar a nossa alma para que, um dia, possamos herdar a vida eterna e estarmos para sempre na glória celestial. Se querem ser muito abençoados ou abençoadas, sejam fiéis e cumpram o voto que fizeram ao se batizar, e assim estarão agradando a Deus e aos seus santos, que muito nos amam e querem o nosso bem. Irmãos, uma mensagem para nós amarmos a disciplina da igreja e assim darmos valor ao voto que fizemos no batismo. Lá diante do tanque batismal, todos fazem um voto. E às vezes há alguém que acha que aquilo ali simplesmente é abrir a boca e emitir alguns sons que se perdem pelo espaço. Mas não. Ali estão Deus, o seu Divino Espírito, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e inúmeros santos. Lembro-me que em certa ocasião, faz muitos anos isso, muitos anos, o bispo ainda estava conosco. Em uma festa de batismo, houve um grande contentamento. Aliás, em todas há.
grande contentamento. Eu mesmo já presenciei em certa ocasião uma coisa muito linda. Momentos antes de começarmos o sacramento do batismo, aquele silêncio tão lindo, com aquela quantidade de pessoas que haviam presentes. Batismo de agosto, quando de repente alguém começou a cantar um hino em murmúrio, bem baixinho, todos que ali estavam começaram a cantar. Ficou aquela coisa mais linda de se ouvir e de se sentir. Mas naquele tempo, houve um destaque. E no fim da festa, depois, o nosso bispo disse que aquela alegria, aquela harmonia tão grande, foi o próprio Deus que veio diante do tanque batismal para ver. Em outra época, também o irmão Aldo nos revelou que ele, Santo Irmão Aldo, trouxe o profeta São João Batista para participar do batismo. E ele ficou muito admirado pela maneira que é realizado o batismo nesta igreja apostólica. Irmãos, ali estão santos anjos de grande poder do nosso Deus, de maneiras que aquele voto que fizemos ou que fazemos, ele é ouvido, ele é presenciado, não pelos pastores que ali estão presentes, pela direção da igreja, pela igreja, mas por eles. E com Deus não se brinca. Se a sua pessoa prometeu algo a ele, cumpra. O voto é uma promessa. Eu prometo morrer para o mundo e viver somente para Deus. Em outras palavras, mas este é o sentido. E Deus não é criança ou um homem para brincarmos com Ele. Então devemos valorizar o voto que fizemos diante dEle, obedecendo a doutrina, obedecendo a disciplina. Porque aqui diz que aqueles que estão desobedecendo estão querendo a derrota da igreja. Mas acontece que a igreja não vai ser derrotada. Nunca e jamais. Lembro de uma palavra da missionária também, que em certa ocasião ela disse assim: é plano de Deus estar com esta igreja na terra e cumprir com todos os seus projetos, levar esta obra adiante. E ele nunca disse quando esta obra se encerrará na terra. Ele ainda não tem plano de quando ela vai se encerrar. Mas disse a nossa missionária: se a igreja correr o risco de derrota, ele leva os fiéis embora. Aí a derrota é dos que realmente foram derrotados, não da igreja. Então devemos, valorizando a nossa disciplina, principalmente a disciplina, estamos dando alicerce para que a igreja cresça e progrida nesta terra. Irmãos, e passando para a mensagem principal, que é a mensagem a respeito do ministério do Santo Irmão Aldo. Todo o trabalho desta igreja está baseado sobre os ombros de dois santos, formados por Deus nestes dias do tempo do fim. Em toda a Bíblia Sagrada, é claro que não em toda parte, em todos os textos, mas ao longo da escrita dela, há referências
de um povo no tempo do fim. Inclusive o salmista Davi, ele sendo um rei muito humilde, muito serviçal ao seu povo, porque ele foi muito humilde para com aquele povo da época, soube governar aquele povo, soube atender as necessidades daquele povo como um governante, mas principalmente ele foi muito humilde a Deus, ao ponto de chegar um momento de ele pedir o castigo do povo para ele. Senhor, não castigue o povo, castigue a mim. Castigue a mim e não ao teu povo. Ele escreveu a respeito da vinda do Messias. Ele escrevia poesias, irmãos. Nada mais é que poesias sacras. Salmos são poesias, são versos sagrados, feito para serem cantados no templo, porque ele era tocador de harpa. E então ele profetizou a respeito do sofrimento do Messias. E no final ele diz assim: e uma semente dele surgirá, e falará, e chegarão, quer dizer, ele, o Senhor, o Messias, Jesus, juntamente com a sua semente, no caso a Santa Vó Rosa, hoje, chegarão os dois, e anunciarão o Senhor, de geração em geração, ao povo que nascer. Ele falou isto, e se cumpriu em nossos dias na vida da Santa Vó Rosa. Mas há outros textos sagrados que se referem também a alguém muito especial, que viria para estar à frente deste povo. E um dos profetas diz assim, Ezequiel, fazendo menção em primeira pessoa, usando a primeira pessoa para falar ao povo. Eu mesmo, diz o Senhor dos Exércitos, estarei no meio das minhas ovelhas, eu mesmo as apacentarei. Mas para isso, diz o Senhor, o profeta falando, em outras palavras, colocarei à frente delas o meu servo Davi. Irmãos, mas Davi, nestas alturas em que o profeta fazia essa profecia, já estava com Deus nos céus. E ele não viria mais nascer em um corpo físico e estar à frente do povo, governando o povo. E diz o profeta, eu serei Deus e o meu servo profeta entre as minhas ovelhas. E haverá um só rebanho, é um só pastor. Ezequiel falou isso lá há muitos anos passados. O profeta Isaías também falou. Coisas que eu vou falar para os irmãos e os irmãos que conheceram o irmão Aldo. Quem teve o privilégio de entrar na fila, falar com ele, de alguma forma, conviver com ele, são testemunhas. O profeta Isaías diz em um trecho das suas escritas o seguinte: eis o meu servo, em quem contenho, a quem apoio. Não se ouvirá, em outras palavras, a sua voz pelas ruas, pelas praças. Quem dos irmãos que conviveu com o irmão Aldo, ouviu o irmão Aldo bater no peito, subir no púlpito e dizer eu sou profeta, ou no meio do povo dizer eu sou profeta, eu vou resolver isso aqui? Eu nunca vi. Ele nunca fez isso. Alguém chegava nele, irmão Aldo, eu preciso das bênçãos do Senhor, da Santa Vó Rosa, porque estou passando. Às vezes, antes da pessoa concluir o que iria pedir, eu sei. Eu vou falar com a avó.
eu vou falar com a avó, mas nunca lhe disse, eu vou resolver. Não. E o profeta disse isso. Não se ouviria a voz desse servo justo pelas ruas, pelas praças da cidade. Ele não apagaria a mecha, aquela lâmpada que existia antigamente lá nos sítios, alimentada por querosene, por óleo, azeite, algo assim, que está só esfumaceando, está quase se apagando. Diz o texto, ele não apagará a mecha que se apaga, que se esfumaceia. Também não quebrará a cana já rachada. Irmão, simboliza que muitos que viveram com ele, como uma cana, rachada pelo vento, está pendendo, cai, mas não cai. Ele nunca chegou nesta pessoa ou nestas pessoas e acabou de empurrar, acabou de quebrar, nunca. Ele sempre dizia, eu estou aqui para salvar, não para condenar ninguém. Estes são alguns textos que eu posso me referir aos irmãos. Mas no livro de Apocalipse, fala de anjos misteriosos, que muitos estudiosos, teólogos, não estou combatendo ninguém. Porque, irmãos, a letra, alguém poderá ter 50 faculdades, se é que alguém consegue. Mas se não tiver o dom do Espírito, não tiver a unção que paira sobre esta igreja apostólica, que faz com que crianças como estas cantem hinos lindos, executem um instrumento, como pessoas intelectuais têm chegado em nosso meio e perguntado, mas quantos anos essa criança tem de estudo musical para executar um instrumento desta forma? Não temos anos em escolas nenhuma, até porque uma criança nem é aceita. Estuda dentro da igreja, já vem com um dom. É dada a oportunidade, o dom desperta. De maneiras que podem ter, como eu disse, 50 faculdades diferentes. Se não tiver o dom do Espírito Santo, se não tiver a unção do Consolador sobre essa pessoa, não vai adiantar nada a montoeira de letras. Ele vai se embaraçar e não vai entender nada. É claro, ajuda, mas se tiver a unção divina. Então, no livro de Apocalipse, o livro mais debatido, mais estudado, fala a respeito de santos misteriosos. Inclusive fala de duas fiéis testemunhas, que até então achávamos que uma era a Santa Vó Rosa e a outra Jesus. Até certa parte, sim. Mas vejam bem, aonde se refere às duas fiéis testemunhas, diz o seguinte, que elas iriam profetizar por uma certa quantidade de dias nesta terra, vestidas de saco, quer dizer, humilde. Não é que estariam vestidas de tecidos de saco e assim por diante, mas humildes, porque a Santa Vó Rosa foi muito humilde. Quem conheceu ela sabe. O irmão Aldo, sendo ele o diretor, superintendente de uma grande igreja, ninguém nunca viu ele ostentando luxo. Não, muito humilde. Chegava nas congregações, vestido numa camisa social, simples como qualquer um de nós. Nunca gostou de usar gravatas. Nunca gostou de ostentar vaidades. De maneira que os dois são os dois que iriam profetizar vestidos de saco. Mas a besta que sobe do abismo, dizia o apóstolo, iria se levantar contra elas e combateriam contra elas e as venceriam. E elas seriam
martirizadas no mesmo local em que o seu Senhor foi crucificado. Irmãos, o Senhor de Jesus, quem é? É Deus. Quem é superior a Jesus? É Deus. Deus foi crucificado algum dia? Não. Quem foi crucificado? Jesus. O Senhor da Santa Vó Rosa é Jesus. O Senhor do Santo Irmão Aldo é Jesus. Aí concluímos, nesse estudo, que partes dessa profecia se referia a estes dois santos, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. De maneira, irmãos, que eles nasceram predestinados a levar esta igreja sobre os seus ombros, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. Por isso devemos valorizar o precioso ministério do Santo Irmão Aldo. E eu leio, para completar o nosso raciocínio, a mensagem que está aqui neste boletim. O valor precioso do ministério do Santo Irmão Aldo. Estimados irmãos e irmãs, o nosso Santo Irmão Aldo ganhou seu galardão e atualmente, junto com a Santa Vó Rosa, luta para conservar em nossa igreja tudo o que ambos nos deixaram de grande valor espiritual para cada apostólico. Entretanto, devemos muito ao nosso querido irmão Aldo pelo seu precioso ministério que realizou entre nós, por ter garantido tudo o que Jesus e a Santa Vó Rosa nos deram, para que nossa igreja fosse a igreja prometida nas profecias dos santos profetas e nas revelações de Jesus ao apóstolo São João, no livro de Apocalipse, o mesmo que livro das revelações, onde ele ouviu a voz de uma inúmera multidão que dizia: glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque passou a reinar sobre o seu povo. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, cuja noiva, que é representada pela sua igreja, já se preparou e foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos, e neste caso são os atos do seu povo. Não é dos santos que já estão lá na glória celestial, é dos que ainda estão aqui, como a noiva que se prepara, veste as suas vestes brancas e espera a chegada do noivo. A igreja é a noiva e espera a chegada do grande momento em que o noivo chegará, o seu Senhor, Jesus, nosso Senhor. Realmente essas palavras vêm se cumprindo nestes dias e é a maior glória do povo apostólico, pois fomos dirigidos diretamente pelo Senhor Deus, nosso Pai, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, desde o momento em que a Santa Vó Rosa assumiu a sua missão de Espírito Consolador para governar sua igreja através do ministério do Santo Irmão Aldo durante 44 anos, onde ele, com toda a fidelidade a Santa Vó Rosa e a Deus o nosso Pai, manteve com mão forte o governo da nossa igreja. E hoje, junto com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima e com todo o poder celestial, luta para ajudar o povo apostólico a ser fiel no rico tesouro que foi entregue à nossa igreja, que é a nossa doutrina e também a disciplina, a fim de sermos vitoriosos até o final da nossa igreja aqui na terra. No boletim de agosto de 2003, foi revelada à igreja por nosso Santo Irmão Aldo que Maria Santíssima e o profeta Daniel estavam muito contentes com a Santa Vó Rosa e com o nosso querido Irmão Aldo pelo trabalho que ambos vinham realizando. Vejam, irmãos, o que eu disse, dos dois santos que levam a igreja sobre os seus ombros. Aqui está mencionado que Maria Santíssima e o profeta Daniel estavam muito contentes
assim como Deus e outros santos também. Também o profeta Moisés, juntamente com o profeta Daniel, acompanhavam o trabalho da nossa igreja, admirados com o trabalho que o santo irmão Aldo estava realizando para ajudar a todos os nossos irmãos, que mesmo não atendendo pessoalmente, porque era impossível ele atender a todos, devido ao tamanho da igreja, mas em espírito atendia e ajudava a todos os que mereciam. Outro ponto muito admirado pelos profetas Moisés e Daniel era como o irmão Aldo conseguia segurar a nossa mocidade na igreja, livrando-as da corrupção e do pecado. Portanto, Jesus cumpriu o que prometeu para São João sobre a igreja deles, que ele voltaria, e ainda disse mais: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estimados irmãos e irmãs, saibam estas verdades para terem conhecimento de como foi tão importante o ministério do nosso santo irmão Aldo, pois até os santos de grande poder se admiravam com o ministério que ele realizava para Jesus, para a Santa Vó Rosa e para que a nossa igreja fosse tão vitoriosa. Agora, cabe a todos nós da Igreja Apostólica confiarmos que ele, junto com a Santa Vó Rosa, continuam trabalhando incansavelmente para garantir que todos nós sejamos vitoriosos. E no dia 31 de agosto, glorifiquemos o nosso santo irmão Aldo e prestemos a ele todo o nosso amor, louvor e gratidão, sendo unidos, amando uns aos outros e à igreja, pois o santo irmão Aldo e a Santa Vó Rosa estão ao nosso lado para nos ajudar a sermos vitoriosos a cada dia e a cada instante da nossa vida. Irmãos, vejam que palavras lindas a respeito do ministério do santo irmão Aldo, que até os santos de grande poder nos céus admiravam a sua missão. Irmãos, amanhã nós teremos a festa e não será possível falar muita coisa a respeito do ministério desse santo de Deus, porque é um dia especial. Então eu os convido a estarem aqui amanhã para nós glorificarmos a Deus pela existência deste anjo de Deus entre nós, santo irmão Aldo, e também o anjo Santa Vó Rosa, santa, milagrosa e poderosa, que ao longo de todos esses anos, a partir do momento da restauração desta igreja apostólica, tudo tem feito para nos abençoar e nos ajudar. Todos se coloquem em pé, vamos orar encerrando a nossa reunião de hoje. Com suas mãos levantadas, podem fazer os seus pedidos de oração e creiam que a Santa Vó Rosa, juntamente com o irmão Aldo, irá assim os abençoar. Santa e bendita Vó Rosa, louvado seja o teu nome, o nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, o nome do Divino Espírito, também o nome do nosso santo irmão Aldo, por mais esta reunião, por mais estas mensagens maravilhosas vindas dos céus para o nosso encontro, para alimentar a nossa fé, alimentar o nosso ânimo, nos dando motivação de sermos cada vez mais fiéis ao reino dos céus. Santa Vó Rosa, muito glorificamos a Senhora por tudo isto. E neste momento em que estamos encerrando esta reunião, eu suplico a tua bênção poderosa, juntamente com a bênção do santo irmão Aldo, para estes irmãos e irmãs, atendendo às suas orações, vendo o que cada um está pedindo e suplicando, que a Senhora, ou Santa Mãe, juntamente com o santo irmão Aldo, afugente para bem longe as dores, as enfermidades, os problemas na família, no trabalho,
na escola, que tudo seja assim solucionado pelo poder de ambos, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. Também essas pessoas cujos nomes são lembrados nessa caixinha de oração. Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, vós sabeis o que eles estão pedindo e rogando, suplicando, que ambos possam assim os abençoar e que sejam felizes e abençoados nesta terra. Santa Vó Rosa, e neste instante, abençoe as criancinhas, abençoe os pequeninos, as pequeninas, abençoe as suas mães, abençoe aos pais, as pessoas de mais idade, e enfim, que toda a tua igreja seja agraciada pelo teu poder. E neste momento, a Mãe Santa lhes dê a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo para todos os irmãos e irmãs. E assim creiam, irmãos e irmãs, que estas bênçãos já estão em suas vidas, e assim vão em paz e sejam felizes nesta noite, e amanhã possam estar aqui novamente para glorificarem o reino dos céus. E assim seja louvado todo o poder celestial, não só agora, mas como para toda a eternidade. Amém. A reunião está encerrada. Paz do Senhor para todos.